Olá, amigos! Mais um sábado de muito conhecimento, de muito ensino, de muita educação para os nossos amigos aqui do YouTube, e do Instagram também, né? Esse foi o nosso propósito quando a gente veio com esse podcast, que já vem se caracterizando como um dos podcasts mais comentados do estado do Amazonas. Eu recebo esse feedback no consultório, pessoas que chegam até mim, mas também pelas mensagens de internet, de direct, de tudo que vocês têm enviado. Agradeço, inclusive, porque a gente tem escolhido os convidados baseados nas perguntas que vocês mandam. Então, como a gente falou muito, por exemplo, de envelhecimento e da prática da atividade física para a pessoa mais idosa, esse resgate do paciente mais idoso, muitas pessoas, e a gente está agora com o assunto bodybuilding e Mr. Olympia em alta, muita gente pediu, leva um especialista para a gente ouvir um pouco de como é esse processo que vai desde a nutrição, preparação física, por que às vezes alguns atletas de alta performance cometem alguns erros e aí não conseguem ter os resultados que esperam, assim como podem ser surpreendidos por alguém que fez um trabalho mais bem feito que o deles e aí se apresenta como uma surpresa e rouba o troféu para ele. Então, dentro de todos os meus amigos e irmãos que eu tenho dentro da educação física, eu procurei um que representasse muito bem tudo isso que vocês querem ver. Quer que afaste mais? Pode falar. Para frente, trago ele. Os ajustes técnicos. Ao vivo é assim, né? Como diria o Faustão, quem sabe faz ao vivo. Então, eu trouxe aqui meu grande amigo, um exemplo de... Não só, eu não gosto de usar esse termo personal trainer, né? Porque isso aí é uma coisa... Tudo que o educador físico faz é personal. Até porque ele precisa enxergar o paciente, o cliente ali, o paciente também, de certa forma, como uma pessoa, como um indivíduo. O nome já diz, né? Um indivíduo, cada dentro com a sua particularidade. Então eu trouxe aqui um grande educador físico, nutricionista e atleta de fisiculturismo. Tu vai ver que eu não gosto desse termo bodybuilding, eu tiro eu prefiro falar o português, claro. Então, meu amigo Rodrigo, muito obrigado por sua presença num sábado, eu não tenho como te agradecer, mas vamos lá, vamos falar o máximo que a gente puder. Para quem quiser acompanhar ao mesmo tempo pelo Instagram, a gente está ao vivo, né? E o Instagram do Rodrigo é o Rodrigo Barbosa _pro. Então, quem quiser ir lá conferir, esse é o nosso convidado de hoje. Agora, claro, vamos deixar que ele se apresente, porque eu já falei demais. Contigo, Rodrigo. Bom, gente, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Então, vamos falar aí sobre performance, né? O que encadeia ali a alta performance, desempenho, né? Encorajamento ali. E essa mudança de físico, estética, né? Dentro da saúde, dentro da nutrição, dentro da ondulação e, de fato, né? No treinamento específico, né? Que desenvolve e encadeia a performance. A primeira pergunta, Rodrigo, que todo mundo faz para mim, mas aí eu vou passar para ti, porque eu acho que tu respondes melhor do que eu até esse principal questionamento. Qualquer pessoa pode se dedicar à alta performance, ou seja, desde uma criança de 10, 13 anos até um idoso de 70, 80, ele pode, fazendo os ajustes devidos, receber esse tipo de dedicação do profissional de educação física para atingir um nível de competição? Sim, é possível. Porque, tipo assim, o que leva à performance é a dedicação e a entrega, né? Que cada indivíduo coloca, né, à disposição para chegar no seu máximo. Entende? Então, tipo assim, não existe genética nenhuma que suporte um bom desempenho, uma boa nutrição e uma entrega. Né? Não existe, eu tenho dificuldade para isso. Não é que tem dificuldade, é que você não se deu a oportunidade de ir além, entendeu? Ou de colocar de fato aquilo que é específico para você. Né? A pessoa, às vezes, ela freia ali a vontade de chegar lá porque ela acha que não tem capacidade, porque ela não vê a resposta. Então ela não esperou, não teve a paciência. Né? Então muita gente, por exemplo, começa a colocar, introduzir na musculação, começa a introduzir ali numa performance em curto prazo, achando que é assim, mas é a longo prazo. E cada um tem seu tempo, cada um tem sua resposta, cada um tem sua genética, entende? Tem gente que, como a genética é mais favorável, consegue atingir uma performance muito mais rápida, entende? Uma evolução muito mais rápida. E tem gente que leva tempo. Principalmente o tipo de biotipo, né? A genética do biotipo ali que também interfere nisso, né? Tem gente que, como o ectomorfo, por exemplo, hoje em dia não tem muita dificuldade de ganhar massa muscular, mas tem uma facilidade muito grande de definição de um processo mais estético, entende? E aí a pessoa acaba dizendo, mas eu não ganho volume, não consigo, mas a tua genética é essa. Entende? Então o que precisa fazer? A gente precisa alterar isso aí de maneira mais intensiva, de maneira mais nutricional, para que tu tenha tempo para alcançar
volume, proporção, um pouco mais, né, de densidade. E Mas qualquer pessoa que se dedicar para isso, se entregar para isso, dentro do seu tempo, pode ter uma performance, pode chegar, tipo assim, num nível de competição, sim. Que legal. Tá vendo, pessoal? Todo mundo pode, só não basta querer. A gente diz que começa aqui dentro, né? Claro que existe uma grande diferença também que cada físico tem sua própria estrutura, tem sua própria estética, design. Então, no fisiculturismo, assim, ali na performance, o que brilhanta, assim, é a estética, a separação muscular e tal, e tem gente que tem essa deficiência e tudo mais, tá? Mas é um trabalho mais específico, mas não quer dizer que ele não vai ter performance, não vai ter uma estética, ele vai ter uma estética comparável, entendeu? Alguém que consegue ter muito mais detalhe, sabe? Mas está lá em nível competitivo da mesma forma. Entendi. Então vai ter a mesma performance, vai ter o mesmo prazer de estar lá em alta performance também competindo de igual para igual, porém, cada indivíduo, né, vai ter ali sua superioridade, né, devido ter mais tempo de treino, mais tempo de trabalho, então uma genética mais favorável. A gente está falando muito disso porque no último campeonato aqui, nosso local, você foi eleito o melhor treinador da competição, né? Sim, sim, sim. Então conta pra gente um pouco como foi esse processo, como foi essa surpresa de ver teus atletas com um desempenho tão alto e terem eles te levado a esse título que é tão importante e expressivo, né? Para a região aqui, pra gente, é muito importante isso, né? Para quem trabalha com alta performance, para quem trabalha ali como coach, né, certamente como treinador, porque isso ali é o fator resultante, né, do trabalho, né, expressado na entrega que você faz para os seus atletas, né. Não é a primeira vez também, né, já acho que deve ser meu 5º troféu já como o melhor preparador, né. Hoje a diferença é que eu não coloco mais um volume maior de atletas, né, hoje eu tenho um trabalho mais restrito, mais específicos, com os atletas mais de alta performance mesmo, que tem campeonatos mais seletivos mesmo, né. Às vezes a gente coloca um regional porque é alguém que está começando, então alguém que já quer voltar a competir, então alguém que quer pegar uma vaga para ir para fora. Hoje meus atletas todos vão para fora, tipo como o Renan, o Lucas Oliveira, que fomos campeão agora no Orlando, fomos campeão overall, o Denis também, que agora está competindo no Mr. Olímpia hoje, né? Estou acompanhando ele agora há pouquinho, fazendo passo a passo a seleção dele, de manhã já mandei tudo, logo mais ele sobe, e a gente está com a expectativa que ele tenha uma boa posição, então sai de até campeão. Foi campeão agora recentemente. Ele está competindo em qual competição? No Mr. Olímpia Brasil. Mr. Olímpia Brasil é onde? Hoje, em São Paulo. Em São Paulo. É o Olímpia Amador. Hoje o link tá, a galera pode ver, tá? Então, tá rolando, nem eu sabia. Tá rolando hoje esse final de semana, vai ter o profissional também. Então, hoje eu coloco atletas mais específico, um número menor. E nesse número menor que eu coloquei agora recentemente, né? Os meus 3 atletas foram campeões overais, né? Então isso faz uma pontuação de ponto maior, máxima, e acaba ali premiando, no caso, como melhor treinador, né? Porque os atletas tiveram alta performance daquele treinador, né? Sim. E antes também eu colocava, já tive um time bem mais volumoso, já tive um time com mais número de atletas, que também me trazia, por exemplo, no final resultante, vários campeões, daí resultava como primeiro colocado de treinador, segundo também já tive e tal. Então são desde 2013 competindo, desde 2014 preparando atleta, entende? Então nesse meio tempo de lá pra cá sempre aconteceu. Anos, né? É uma história. Já aconteceu ali de a gente ser premiado algumas vezes. Né? Legal. Agora me diz assim, como é que a gente... Vou partir aqui para dentro das perguntas que foram as mais comuns para que eu te fizesse. E eu acho engraçado porque eu consigo identificar muitas pessoas dentro dessas perguntas. A primeira delas é assim... nitidamente, o cara tem um físico desequilibrado, ele tem membros superiores muito desenvolvidos, um tronco bom, mas é muito ruim de membros inferiores, não tem glúteo, paravertebral ruim. Isso. Como que se conserta isso? Quanto tempo isso demora? É claro que é particular, mas na tua experiência, quando tu recebe alguém que quer se tornar atleta, mas que tem esse desequilíbrio, como é que tu trabalhas isso? Existe, assim, na sistematização do treinamento, para dar mais foco àquele grupo muscular que é mais fraco. Como é que ele faz para trabalhar isso de uma forma mais intensa, conseguindo ter mais hipertrofia, deixando aquele que já é mais desenvolvido um pouco esquecido ali no canto? É exatamente isso. Então, nosso papel é esse, né, no meio do esporte. A gente enquadrar a simetria, né, e essa estética, né, de forma bem harmônica para o atleta. Quando a gente identifica que o atleta ele tem essa assimetria, essa desproporção, a gente consegue priorizar um treinamento voltado mais para essas regiões inferiores, por exemplo, se for o caso dele, ou até regiões superiores. Existem umas deficiências fisiológicas mesmo de cada um, né? Cada um tem a sua fisiologia e tem essa dificuldade de desenvolver alguns músculos. Então a gente tem que entender que pode ser o excesso de treinamento ou pode ser a falta do treinamento daquele grupo muscular. Então, hoje, com a experiência que eu tenho, a gente entende que às vezes é uma questão mesmo de mais condicionamento. Condicionamento, né? Falta de tempo de treino para aquele músculo. E às vezes até mesmo questão de consciência corporal, de ele não conseguir ativar aquela massa, aquele músculo de forma mais consciente devido ao treino. São técnicas, às vezes, exercícios que são voltados para a necessidade daquele músculo para que ele possa ter maior aproveitamento.
Mas tratando de ajustes, né, a gente identifica os pontos falhos e começa a trabalhar mais frequentemente, né, ou com mais intensidade aquele músculo falho para que a gente possa alcançar em um tempo tão determinado, um tempo mais curto, se tiver próxima competição. Uhum. Mas se a gente vê também que é um tempo, precisa de um tempo hábito, olha, a gente vai precisar de mais tempo para dar essa simetria. Então, vamos trabalhar durante um ano, Isso. porque se a gente trabalhar 6 meses, 8 meses, não vai ser suficiente para chegar numa simetria. Então, tem atletas mesmo que eu coloco um ano para competir depois. Tem atletas que em 6, 8 meses eu consigo colocar para competir depois, já conseguindo ajustar isso. Olha, tá pronto, dá para subir. Né? Mas tem outros que demoram um ano e meio, até 2 anos. Já tive atleta com 2 anos de preparação. E agora a pergunta que vai dar o corte mais esperado por todo mundo. Como é que se consegue, na tua experiência, qual a técnica que te entrega o máximo de hipertrofia de tudo que você faz? O que você recomendaria para as pessoas que querem ter a hipertrofia como carro-chefe? Cara, a gente tem que sempre trabalhar no limite, né, do treinamento, sempre se entregar cada vez mais, por exemplo, a cada grupo muscular. Digamos assim, eu quero uma performance melhor no meu peito, meus ombros, deltoide. O que eu faço, Rodrigo? Tipo assim, cara, a gente pode aumentar o volume de treino e sempre buscar a intensidade máxima até a exaustão, até a falha próxima dela, para que tu possa extrair o máximo de ti. Então, se tu for treinar por treinar para musculação, hoje eu fiz ali 5 aparelhos, 4 de 12, todas, treinei bem. Mas tu conseguiu treinar na tua intensidade máxima, esse grupo muscular que tanto tu quer, entende? Então, de fato, da forma como tu quer. Ele não, porque eu preciso de alguns recursos, então preciso de um treinador. Então, vamos colocar um recurso, vamos colocar um treinador para tu chegar na tua performance. Mas sempre vai ser a tua entrega máxima, né? Buscando cada treino. Claro que nem todo dia a gente vai correr motivado, mas a gente precisa entender que tem disciplina, né, para chegar nesse fator. A frequência com que você se entrega, né, para esse treinamento é o que a gente vai conseguir, até de todos os dias, por exemplo, nesses 2 meses, todos os dias. Nos próximos 12 meses a gente vai treinar segunda a sexta, descansa 2, entendeu? Para que de fato a gente possa ter uma recuperação, mas que a gente possa de fato ter um bom condicionamento, entende? Que tu possa ter uma boa resistência para sempre estar em alta performance. Né? Então a estratégia que eu coloco, tipo assim, aumentar esse volume, essa frequência, essa entrega, se dedicar 100% para aquilo ali e abdicar muitas coisas, né? Que são que a gente tem que abrir mão para aquilo que quer. Porque o fator de fato, tipo assim, resultante é o objetivo que tu coloca e a entrega que tu coloca, entende? Se é aquilo de fato mesmo que tu quer, é que nem eu falo para meus alunos, por exemplo, se olha no espelho, entendeu? Identifique onde vocês querem melhorar e busca isso. Infelizmente, você não precisa se aceitar como estão, então aceita aquilo que vocês querem, entende? Bora buscar aquilo que vocês querem. Todo dia, você olha no espelho, porra, tá legal, mas eu quero mais. Tá legal, mas eu quero mais. Entende? Entendo. Mas tem a importância da alimentação, Sim. tem a importância do repouso. Exatamente. Né? Então, como eu te falei, nesse período a gente vai trabalhar intenso todos os dias. A outra semana, então, período X, a gente vai trabalhar com mais descanso. E a nutrição é fundamental. Né? Como eu disse, não existe nenhuma genética, por exemplo, que derrube, por exemplo, entende? Uma boa nutrição que derruba uma boa genética, entende? Não existe uma genética ruim. Em cima, um bom planejamento alimentar e um bom planejamento nutricional e treinamento. Se tu cumprir 100% ali, o bom planejamento alimentar e o nutricional e, de fato, o treinamento, alcança. Entende? Entendi. Essa entrega, sabe? E o repouso, né? E o repouso, sim. Isso é uma das coisas que... Cara, o sono que a gente mais fala, né? perde. Que é reparação, é o mais importante, né? Quando a gente fala, por exemplo, em repouso, a gente tem que entender que o atleta ou o praticante, ele tem que ter no mínimo ali de 7 a 8 horas de sono, né? Então, quanto mais cedo ele começar o dia dele, mais tempo ele tem para fazer todas as atividades, mais tempo tem para repousar também, porque ele pode chegar ali entre 8 horas da noite, 20 da noite, 21 e acordar no dia seguinte, 7, 8 horas mais tranquilo. É por isso que as pessoas não entendem, mas quando a gente olha um cara tipo o Dauda chegar onde chegou, Sim. você, eu quero aquilo ali para mim, então te prepara para dedicar 30 anos da tua vida. E é 30 anos ininterruptos, já não tem espaço para dizer, não, esse final de semana eu vou tomar uma, eu vou relaxar. Esses caras não relaxam, eles não param, eles não têm day off, né? A gente costuma dizer. Então, quando tu me referiu à pergunta, o que a gente faz, então, a gente está colocando, por exemplo, alguém de alta performance em relação ao objetivo. A gente não pode confundir, por exemplo, que a pessoa tem que ter um objetivo, entender o que é uma performance, mas ela quer, por enquanto, uma qualidade de vida. Não tem como. Não tem como. Entende? É exatamente então, isso. Por isso que eu disse, o que você faz? Se você vai competir, se você quer uma alta performance, se você quer apresentar em algo no esporte, por exemplo, a tua entrega nesses 3 meses, ela é só tua e ela é minha. É onde você vai treinar comigo todos os dias, vai se entregar, vai descansar e tudo mais e tal, mas é só isso. Não tem meio termo, mas eu queria ter um dia de descanso, de relaxar e tal. Não tem, é uma entrega, porque tu tem um objetivo, tu quer ser campeão, tu quer chegar no físico X, entendeu? Tu quer chegar lá em alta performance.
Então a entrega, pelo menos por esse período que a gente estipular, ele é para isso. Depois disso, como eu falei, 2 meses depois a gente vai ter um descanso ali, um dia sim, um dia não, entendeu? Então, de segunda a sexta treina, sábado, domingo descansa e tal. Mas por quê? Porque ou já passou o período objetivo que a gente alcançou, ou a gente vai sustentar, ou então, de fato, a gente vai colocar como descanso mesmo para depois tu voltar de novo mais energizado, entender, e voltar para o trabalho novamente. Isso. Mas tratando de performance atleta, é uma abdicação total, 100%. Né? Não tem como ele ter uma vida flexível ali. Ele pode até ter, mas aí, tipo, um atleta amador, digamos assim, que ele tá ali mais por status, ele não tá ali de fato por objetivo como profissional, como ser um atleta de alta performance. Dá para fazer algumas fotos, dizer tipo que competiu e acabou. Isso, trabalhar rede social e tal. Porque hoje em dia tá muito assim, né? Sim. Tá muito comercial, né? Que é aceitável também. Sim. Cá entre nós o jogo, sabe? Do lado, o jogo, né? exato. Sabe? Nem todo mundo quer ser profissional, Sim. até porque não é fácil realmente ser Não profissional. é exatamente isso. Profissional no Brasil, se bem que essas coisas mudaram muito nos últimos anos. Eu vejo, tipo assim, hoje em dia, as pessoas que fazem isso, é tipo assim, tem gente que é ruim em futebol, vai pro fisiculturismo, tem gente que é ruim em algum esporte, vai pro fisiculturismo, entendeu? Porque é algo que dá para entregar, dá para mexer e tal. E a gente, assim, é movido a esporte, né? Eu acho que a cultura normal do brasileiro, a cultura de qualquer ser humano, era sempre movida ao esporte. Isso é introduzido na gente desde criança, quando nasce. Tem que praticar algum tipo de esporte. E a pessoa não se identifica em outros esportes, se identifica no fisiculturismo, por exemplo, treinando na musculação e acaba buscando isso. A questão do fisiculturismo, não sei se tu vais concordar comigo, é que ele não é só um esporte, é uma metodologia de vida. Sim. Porque quando a gente pensa na dedicação e na periodização da vida de um fisiculturista, que é hora para comer, hora para dormir, hora para tomar suplemento, tudo tem hora, né? Sim. É uma vida muito day by day mesmo. Sim. E isso fica para a vida toda. Eu escutei o Fábio Giga falando isso, eu achei espetacular no podcast. Ele disse o seguinte, ele disse, a disciplina que a gente ganha dentro do fisiculturismo reflete na nossa vida pessoal, nos investimentos, exatamente, né, na parte financeira, na parte com a família. É de tudo um pouco. Comenta isso um pouco pra gente, como fisiculturista que você é. É exatamente isso. O fisiculturismo, tipo assim, ele não é de fato só, se a gente analisar para um cenário, ele não é de fato só uma prática de um esporte comum, assim, onde a pessoa busca só essa visibilidade pessoal. Ele abre muitas portas, né? Eu digo isso porque, para mim, abre muitas portas, entende? Então, quando eu entrei no fisiculturismo, tinha o amor pelo esporte, tinha a essência do esporte, gostava daquilo. Eu me apaixonei pela musculação muito cedo, com 13 anos de idade eu estava carregando lata de cimento no quintal de casa para treinar e tal. E, passado o tempo, vim me entregando para musculação, então me apaixonei por isso e estou onde estou. Então, assim, o fisiculturismo ele abre diversas portas no quesito da tua visibilidade. A disciplina que tu tem com alta performance, a disciplina que tu tem, ela reflete muito nos teus outros fatores, sabe? Comportamental, no financeiro, por exemplo, porque tu começa a administrar isso, tu consegue ser disciplinado contigo, com o teu corpo, com a tua dieta, com o teu treinamento, tu consegue ser disciplinado também com as outras coisas. Exato. Entende? E essa questão das portas, por exemplo, quando você tem uma boa aceitação no mercado, uma boa aceitação no esporte, acaba te trazendo parceiros e tal. Eu falo por mim porque apareceram muitos parceiros para mim contribuir com o meu desempenho, com o meu crescimento, né? Então eu devo muito, querendo ou não, assim, um pouco da parcela do que eu conquistei pessoalmente, profissionalmente, pelo fisiculturismo. Hoje, os meus seguidores, alguns amigos me perguntam, porra, de quando é a próxima competição e tudo mais, pô, é muito bom te ver competindo, tem um físico muito bom e tal. Só que hoje eu sou um empresário, eu sou um profissional de educação física, tenho um consultório funcional, então eu tenho que ter uma demanda muito maior de trabalho, que é o que me dá qualidade de vida hoje em dia. Mas claro que essa qualidade de vida que eu tenho hoje em dia foi através do esporte também, e através da dedicação que eu tenho com meus alunos, né? Com meus pacientes, meus clientes, né? E com o trabalho. Então, me trouxe disciplina de trabalhar muito. Por eu ser muito disciplinado com a questão da performance, com a questão do treinamento, com a questão do fisiculturismo, acabou sendo disciplinado em outras questões também. Principalmente abrir parcerias e tudo mais, ser responsável com meus parceiros, né? Entregar para meus parceiros aquilo que eles me pediram, né? É como mão de via dupla, digamos assim, né? Pô, faz um negócio comigo que eu faço por você e tal. Então, aquilo abre portas. O relacionamento abre muitas portas. Então, o fisiculturismo também ele abre muitos relacionamentos. Né? Muito hoje em dia os atletas, a gente quer um parceiro de um suplemento, quer uma loja que patrocine, quer um parceiro que, poxa, trabalha na parte modulativa, entendeu? Um consultório que faça a parte clínica. Então, abre muitas portas, né? E isso te encadeia você ter responsabilidade, compromissos ali, né? Para que você mantenha, né, aquela performance, aquela visibilidade. Tá vendo? A gente está saindo dos palcos, né? Sim. O palco é onde você começa a caminhada, ele vai estar contigo a vida inteira, porque você vai estar ali, não mais em cima, mas ali no backstage, ali com o pessoal.
Mas a verdade é que a gente não vai nunca sair disso, né? Não. Eu digo porque eu não sou atleta, eu não sou, nunca fui treinador, apesar de gostar muito da musculação, eu não sou atleta de fisiculturismo. Meu propósito não é construir músculos, é só hoje ter um corpo bom para viver de forma saudável o resto da vida, ou o máximo que eu puder. E aí entra aquela coisa, a nova pílula da juventude é a musculação por meio da hipertrofia muscular. Sim. Diz pra gente qual é a tua ótica disso, agora não mais mirando na alta performance, mas na pessoa normal, aquela que quer viver 70, 80, 90 anos com qualidade. Qual a importância que isso vai ter na vida dela? Então, hoje o meu trabalho ele é exatamente voltado para isso, né? Para a qualidade de vida do meu cliente, não dos meus atletas, né? Os meus atletas hoje são um trabalho mais isolados, né? Que eu faço ali um trabalho específico, mas somente mesmo para um público X. Mas o meu público hoje, o alvo mesmo, é o pessoal da alta performance, da qualidade de vida e do envelhecimento. Né? Hoje os meus alunos, meus pacientes que me, digamos assim, que aumentam a minha renda, que pagam o meu sustento, são alunos de 30 a 45 anos de idade. Né? Hoje meus alunos são esses, não tenho alunos jovens, por exemplo, abaixo de 30 anos de idade, né, que só quer estética, aproveitar o corpo, não. Um pessoal que quer mesmo qualidade de vida, emagrecimento, tá com um bom condicionamento. Hoje eu trabalho em cima disso. Por quê? Porque eu quero que esse cara ele tenha um bom físico que ele aproveite pro longo da vida dele. E não que ele aproveite só por aquele momento, sabe? Onde ele tem um físico estético, ele aproveite só por um período de meses e tal, 6 meses, 1 ano, ou só para uma viagem, para uma praia e tal. Eu quero que ele tenha uma longevidade maior. Então, o músculo em si, a musculação em si, ela te proporciona, de forma mais tardia, uma qualidade de vida melhor, né? Os ajustes na questão, né, do teu sono, os ajustes na questão da tua qualidade de vida, referente a doenças que você pode evitar, prevenir, né? Lesões que você pode prevenir. Quanto maior a tua massa muscular, menor os teus índices de doença também. E menor, por exemplo, serão as ramificações que você vai ter de complicações lá na frente, né? Hoje, se você colocar, por exemplo, alguém que tem uma boa performance, uma boa estrutura muscular, ele tem mais condição de reparo, de sair, por exemplo, de um quadro, por exemplo, clínico ruim, instável, mais rápido que uma outra pessoa que não tem. Então, sem precisar de muito medicamento, muito tratamento e tudo mais, tá? Ele tem uma pressão muito maior. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tá ao vivo no Instagram também? Tá, eu não tô achando ele aqui, não. Qual é esse? Pois é. Bom, tá bom. Você tá. É que o Diego Cabrejos tava querendo entrar num link pra... Eu acho até que ele mandou a solicitação aí para falar um pouco com o Rodrigo e sobre o Rodrigo. Não sei se ele vai conseguir. Esse. Clínica... Cadê? Ele deve estar vendo. Ele tá vendo a gente falando aqui. É o meu monstro. Que ele estava tentando entrar aqui, mas vamos ver. Ele vai dar o jeito dele de entrar. Eu achei muito legal essa última parte que você falou, porque assim, o intuito maior era vir falar de alta performance, mas é inevitável que a gente fale, porque assim, eu vou te falar da minha experiência rapidamente. Eu fiz medicina do esporte em 2009. Então, quando eu cheguei em Manaus, eu encontrei uma cidade em que você ia para as academias, tinham 4 pessoas dentro da academia inteira. E eu olhava assim e dizia, cara, será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? E aí veio a internet. Quando a internet veio, inundou com essas dicas de saúde e tal, e principalmente musculação, fisiculturismo e tudo, as pessoas começaram loucamente a procurar por isso. Sim. E a gente vive essa revolução, né? E aí o que eu fiz? Eu peguei os protocolos que a gente usa em atletas e fui adaptando esses protocolos de reabilitação, de ganho de massa, de tudo, para longevidade saudável, para o paciente comum. E aí a gente foi cada vez mais usando isso, e hoje a massa do meu consultório é como é para você, acabei de te ouvir dizer isso, são essas pessoas que querem ter, que estão hoje com 30, 35, 40 anos, pensando em como elas estarão com 70, com 80 ou até com 100. Né? Eu costumo dizer que a gente vai ver cada vez mais pessoas com 120, com 130, porque a gente vê inclusive atletas que tinha uma carreira até 37, curta, 38 anos, chegando a 43, 45 e bem. Hoje a gente vê os antigos. Né? E bem, né? Em outros tantos, tipo futebol, basquete, e por aí vai. Como é que tu enxergas isso, essa mudança? Como é que aconteceu para ti, que vives dentro dessa alteração? Como é que foi sair daquele quadro em que você chegava na academia e se desanimava de ver uma completa falta de consciência, e hoje ver esse boom
extraordinário e graças a Deus aconteceu, muito mediado pela internet. Sim. Eu sempre, tipo assim, tiro por exemplo da minha história de vida, né? Porque quando eu comecei, e eu me especializei justamente nas áreas justamente por isso, por conta da ausência de informação, para escassez de informação. Antigamente a gente chegava na academia, não tinha hoje essas redes acadêmicas que tem em Manaus, né? Até de 2010, 2012, você encontrava as melhores academias, que eram Norte Fitness, Companhia Atlética, Cajim e tudo mais, tá? Era um nicho menor de academia, mas que tinha um pessoal mais antiquado na questão das informações, e tudo que você buscava de informação era muito empírica, né? Então tu perguntava de um, que dizia uma coisa, perguntava de outro, dizia outra coisa e tal, e você ficava assim, bicho, quem que tá falando de fato é verdade? Então a informação era muito escassa, então a informação passada era muito na prática do próprio praticante de musculação. Não tinha muito essas informações científicas que tem hoje em dia no mercado, muitos estudos e tudo mais. Isso é muito bom, porque querendo ou não, isso ajuda nossos colegas, querendo ou não, tipo assim, a eles estarem tanto no nível de alguém que já se preparou muito, especializou. No meu caso, que eu digo, por exemplo, eu tive que ir para fora, para São Paulo, para Rio e tudo mais, para fazer minhas especializações. Né? Eu lembro que no início da faculdade, eu fazia 2 faculdades antes de me formar, que era Bodybuilding Coach, Nutrição Esportiva e Clínica. Em seguida, já fui para Biomecânica, Fisiologia do Exercício, e aí, uma atrás da outra, depois medicina molecular, para trabalhar com tudo isso. Então, tipo assim, eu tive que me especializar, tive que investir na minha carreira profissional de forma mesmo presencial, né? Porque era a única forma que você tinha de se especializar. Peraí, fala mais lentamente isso, que eu acho que o pessoal ficou agora assim. Quantas foram já especializações que São tu fizeste? 6. Então conta pra gente, assim, lentamente, para quem tá te assistindo entenda o porquê da gente ter te trazido. Sim, sim. Porque não, o cara é personal. Eu já falei, esqueçam esse termo personal. Esqueçam isso. Hoje eu sou um especialista. O que ele é. Um especialista na área de treinamento, né? Especialista na área de nutrição esportiva e clínica, biomecânica e fisiologia de exercício e medicina molecular. Então, eu englobo tudo isso para trazer a qualidade de vida e entrega para o meu aluno, entende? Então, o aluno, quando ele vem comigo, meu paciente, ele quer, eu quero treinar contigo, mas eu preciso de todo o nicho para ter uma boa performance. Então, a gente faz a análise clínica dele, a gente faz o balanceamento nutricional dele, a gente faz a avaliação física dele, entrega tudo aquilo. E trabalho com parceiros como você, por exemplo, que a gente indica para fazer a parte medicinal e tal, da medicina, das partes de fisioterapeuta, também com os colegas, tá, para que ele possa entregar. Então, eu entrego para ele todo um leque que ele vai estar seguro, aonde ele vai ter a precisão de que ele está em boas mãos. E ele vai só seguir aquilo que está programado para ele. Em 2014, eu comecei minha primeira especialização em Bodybuilding Coach, né, que era voltada para atletas, e juntamente com a nutrição esportiva e clínica. Né? E em seguida, quando eu terminei, em 2016, as 2 primeiras especializações, eu fiz biomecânica, né, e fisiologia de exercício. Logo em seguida, eu terminei... ao terminar, eu já fui para medicina molecular e nutrição, né? A formação em nutrição também, que nem a gente está começando agora. Por exemplo, hoje a vantagem desse leque de informação que tem nas redes sociais e no digital e na internet, que hoje você pode fazer uma especialização online, à distância, as aulas à distância, né? Na minha época, eu tinha que fazer tudo presencial, então imagina o custo que tinha, a dedicação que tinha, você sair trabalhar, ter que tirar um final de semana para viajar para São Paulo, para o Rio, para fazer as especializações, entende? Para fazer os congressos, para fazer os cursos, os workshops. Né? Então era muito braçal, era na época a gente tinha que ser entregue porque eu queria ser muito bom no que eu faço, queria ser muito bom como profissional, e eu busquei, por exemplo, me destacar como profissional por uma questão pessoal. Eu nunca tive aquela visibilidade de que eu quero ser o melhor profissional do mercado, tudo mais. Não, eu queria ser o melhor para mim, porque na época eu competia. E quando eu buscava informações, era sempre uma informação de um, de outro, tinha divergência. E eu, bicho, eu não vou perguntar mais de ninguém, eu vou atrás disso sozinho, eu vou me especializar e tudo mais. Tal. E aí os professores passavam, Rodrigo, vamos lá, pega esse link, pega esse livro. Tinha que traduzir tudinho do Google Tradutor ali, naquela coisa bem, digamos assim, bem, digamos assim, Ctrl-C, Ctrl-V, pôr no Google para tu ler, entendeu? Copiava tudinho, botava numa Google pasta, Tradutor. isso, para saber o que estava ali sendo escrito para poder interpretar. Então eu passei a aprender, né, dos livros americanos, dos livros internacionais, né, essas pesquisas internacionais que tinha para poder saber o que eu estava fazendo e aplicar aquilo ali na prática. Né? E dentro com as especializações que eu tive, né, com referências, né, da medicina, referência do treinamento, referência da nutrição, né, me esclareceram muito isso e me fizeram me tornar o especialista que eu sou hoje em dia. Então, hoje o aluno, quando ele vem comigo, ele tem tudo entregue para ele, mastigado. Esse é o próximo passo que eu ia te perguntar. Cheguei com o Rodrigo e disse, Rodrigo, eu quero que você monte para mim, não quero competir, Sim. Mas eu quero ter um físico com um bom volume e o máximo seco possível. É isso que eu entrego. Qual a estratégia que tu usas dele? Pois é isso que eu entrego. A gente cheguei analisa... cheguei eu lá contigo.
O que você pensa para mim? Eu acho que fica mais fácil assim. O primeiro caso que a gente estuda no paciente é tipo assim, a rotina dele, por exemplo, e a disposição que ele tem para chegar lá. Porque tudo vai ter, por exemplo, uma mudança de comportamento, que é a disciplina, entendeu? Que é de fazer a rotina e o cumprimento do programa. Então, primeiro a gente vai colocar dentro da rotina dele, como é que tá a rotina, Rafael? Tipo assim, qual é o teu dia a dia, como é que tu acorda, o que é que você faz passo a passo. Porque tem o trabalho, tem dedicação, tem família, tem filhos, tudo mais, tem negócio e tudo mais, que você tem que entender que te ocupa tempo. Então, dentro dessa ocupação de tempo, a gente consegue colocar estratégias alimentares para que tu possa cumprir. Hoje não tem aquela regra de você cumprir 100% hora por hora, a gente entende que tem que fazer os nutrientes corretamente até o fim do dia. Perfeito. Né? Então, vamos estar nesse meio tempo, a gente vai colocar lanches, vamos colocar estratégias alimentares para que tu possa comer e não deixar de te nutrir. O mais importante de tudo isso é a suplementação e a tua nutrição. Ou você treina no início do dia, que é onde tu está menos ocupado, é a tua única obrigação é treinar e depois tu vai fazer tudo isso que tem, ou no fim do dia. A gente vai ter um meio tempo, Rodrigo, eu consigo treinar nesse tempo, então beleza. Então daqui para cá você vai fazer tudo isso até o treinamento, depois daqui por diante você vai fazer tudo isso até eu dormir. Dentro da rotina a gente coloca um planejamento que ele possa cumprir, ele diz, assim eu consigo. A minha dificuldade era encontrar como fazer isso, porque na minha rotina eu não consigo. A gente monta um plano alimentar, onde ele possa ter facilidades práticas que não ocupa muito tempo ele de fazer uma refeição muito longa. A refeição leva tempo para você comer com prazer e tudo mais, tá? Não, então vamos colocar refeições flexíveis, mais limpas, mais livres, né? Que tu possa nutrir rapidamente. É uma quantidade. Isso, corretamente. Então, no fim do dia, a gente repõe o restante que faltou. Então, tudo é manobra. Entendi. Mas é individual. Isso a gente está falando só de alimentação. Sim, não falando de treino ainda. Não. E aí o treinamento a gente vai ver que... Vamos dizer, o cara pode treinar às 7 da noite. Sim, exatamente isso. A gente vai colocar no momento que ele puder treinar. Então, como tu pode treinar, que tu tem para ti. A gente tem que, de fato, tirar 2 horas para ti, vamos que é dizer, a tua entrega. Se o cara treinar às 7, como é que é a melhor rotina alimentar para ele? Eu acho que isso é uma dúvida de milhares de pessoas. É. O que eu posso comer, até que horas eu posso comer e o que eu como depois? Sim, Sabe sim. assim? Sim, sim. Depende muito do treino do dia. Como a gente estava comentando um pouco mais cedo, o treino de perna, por exemplo, que a gente vai colocar um treino mais intenso. A gente coloca, por exemplo, uma carga mais glicêmica, uma carga mais glicogênica um dia antes, para que ele possa ter uma boa absorção desse glicogênio. Bem, um dia antes. Um dia antes, para que ele possa ter... Isso é extremamente importante. Guarda isso. Possa né? ter... Isso é um corte espetacular. Vai treinar a perna hoje? Começou ontem a alimentação, só para entender. O abastecimento, né, de glicogênio, de reserva energética, começa um dia antes, justamente para que ele possa ter uma boa reserva no dia seguinte, né? E fazer um bom treinamento de perna. Até porque o treino de perna ele requer muita intensidade, muito volume, né? Para que a gente possa, de fato, hipertrofiar. Porque a perna, hoje em dia, é um dos mais difíceis de hipertrofiar. Exige carga, cuidado, tudo mais sobre carga, e um tempo mais de descanso. E um pouco mais de dedicação também. Porque existe mais intervalos entre as séries ali. Né? Isso para um cara que treina bem perna, que é, de fato, uma performance física. E naquele dia, a gente vai fazer o quê? Que ele continue ainda abastecendo essas reservas glicogênicas, porque, de fato, dessa forma, após o treino dele, ele tem que, de fato, estar bem, terminar o treino bem, não exausto, morto, assim, de uma forma que ele não consiga nem ter mais o que fazer depois. Não, ele conseguiu fazer uma boa reserva antes, vai absorver esse nutriente, esse glicogênio para o treino do dia seguinte, e ao mesmo tempo que naquele mesmo dia ele está repondo, né, tudo aquilo, e após o treino, 2 horas antes a gente vai ter que parar de comer, por exemplo, digamos assim, para ter uma boa gestão gástrico, de certa forma, para ele poder ter um treinamento e não passar mal no treino, né, se for de fato uma manobra que a gente pode fazer, né, e o pós-treino, de fato, repor ali aquele nutriente mais rápido possível, de carboidratos mais simples, né, para repor ali glicogênio, a proteína adequada, né, de rápida absorção também, pode ser ovos, pode ser peixe, digamos assim, que são nutrientes mais digestivos, né, e mais absorvíveis. E aí depois, dia seguinte, outra planejamento alimentar, que ele vai ser dependendo de outro grupo muscular. Grupo muscular, exatamente isso. Qual a periodização de treinos que tu mais usas em relação aos grupos musculares? Aquela coisa do ABCDE, ABC, ABCD. Isso é bem individual. É bem individual, porque como a gente estava falando agora há pouco de correções simétricas, por exemplo, e proporções, a gente tem que avaliar conforme o paciente, digamos assim, o cliente está, né? O atleta está também. Então, hoje eu coloco sempre, por exemplo, o ABCDE, né? D também, porque normalmente eu coloco ali até o sábado para o aluno treinar, e aí o domingo ele pode tirar como um cargo ativo, até mesmo descansativo, que vai ser um cardio, por exemplo, para que ele ainda possa ter ali uma melhor questão da recuperação cardiovascular, na questão mitocondrial e tudo mais, né? E tem uma melhora da flexibilidade metabólica, né? E vai descansar de fato mesmo só a questão mesmo de intensidade, né? Reparações articulares, reparações tendíneas, tudo mais, e muscular mesmo, e uma boa absorção de nutrientes aquele dia, até para que na semana ele comece bem. Né? Mas normalmente o período de sempre sermos até ABCD, né? E e F. E aí dependendo, sempre colocando um músculo por semana, dependendo
atleta ou do cliente, né, do aluno, tudo bem, do aluno, a gente consegue colocar os estímulos que ele precisa ali com a questão que ele chama de deficiência. Sim. Falei, pô, Rodrigo, meu treino de peito hoje, eu podia colocar um grupo muscular menor e tal, que eu tenho menor deficiência, sim, vamos colocar, e de fato, porque tu vai trabalhar mais esses estímulos na semana. Até porque na semana tu vai treinar esse grupo muscular que é deficiente com mais intensidade, mas durante a semana tu já fez um pré-trabalho ali, entende? Mas, de fato, a minha previsão, minha particular hoje em dia, eu faço um grupo muscular por dia, né? E coloco os estímulos menores também, né? Pra gente ter maior, digamos assim, buscar essa simetria, buscar essa melhora desses músculos falhos, né? No meu caso. Mas assim, para ser um pouquinho mais específico para o leigo que está querendo, pelo menos começar e aprender como é a melhor distribuição. Que dia ele treina o peito? Depois que ele treina o peito, ele treina o que no dia seguinte? Sim. Aí depois ele treina o que para evitar o choque, fazer sim. dois grupamentos. Normalmente as pessoas, é muito comum elas colocarem tipo peito na segunda-feira, costa na terça-feira, e aí ombro na quarta, e aí perna na quinta, né? Então eu sempre digo assim, é bom a gente trabalhar também com a integridade articular e a preservação dos estímulos, né? Articulares. Se você treinou peito, né, e seguido de um tríceps na segunda-feira, aí normalmente vamos colocar um outro grupo muscular que não tenha muita participação articular dos ombros. Normalmente o cara vai para o dorsal, né, onde ele vai fazer mais movimento, né, sobre articular. Isso sobrecarrega um pouquinho a articulação dos ombros e acaba que, tipo assim, ele, lá na frente ele pode ter um desgaste desse desenvolvimento e não saber por quê. Então eu sempre prefiro que a gente faça a intensidade de um treino superior e um inferior. Um superior e um inferior. Na minha concepção fica bem melhor, porque querendo ou não, os descansos proporcionais de intensidade e potência nas articulações são menores. Entendi. Né? Então, se eu treinei um peito com intensidade numa segunda-feira, dei um estímulo de ombro, então um estímulo de tríceps, normalmente a gente coloca assim, que são os pontos falhos do aluno. No dia seguinte, a gente pode colocar uma perna, porque ele vai, tipo, descansar, de certa forma, o superior, e tem uma boa recuperação articular e tanto muscular, para que na quarta-feira ele tenha desenvolvimento melhor nos superiores. E aí, na quinta-feira, pode, de novo, dar um estímulo ali de inferiores, na questão posterior, glúteo e tudo mais. E qual a tua opinião entre combinar agrupamentos? Tipo assim, você vai fazer peito hoje, aproveita e faz o tríceps, já que tu, durante o treinamento de peito, potencializa ele de forma antagônica durante grande parte do treinamento. Tu és a favor disso ou tu achas que tem que ter o dia do membro superior? Que tu faz normalmente bíceps e tríceps combinados, né? Não é questão de ser a favor, né? É uma questão de ser necessário, se for necessário, né? Porque como a gente disse, por exemplo, tem gente que tem uma genética boa, tem gente que tem uma estrutura boa, que não precisa de fato ali estimar, porque ele já tem ali uma ativação muscular participativa, né, do antagônico, né? Então, pô, já que tu tem desenvolvimento muito de bom braço, a gente deixa para deixar a intensidade dele só por um dia específico. Então, o que a gente faz? Aumenta o volume, por exemplo, de superior no músculo-alvo. Eu quero treinar peito numa segunda-feira, então vamos colocar o volume maior, 6, 7 exercícios, por exemplo, que durante todo o treinamento tu vai estar ativando o tríceps da mesma maneira. Entendeu? Agora, se a gente vai colocar um grupo muscular, por exemplo, atuante, ali, participativo, que digamos assim, colocar mais uns 3... Assim, ativação de tríceps, por exemplo, a gente não reduz o volume de treino de peito. Vamos colocar 4 a 5. Aí coloca mais 3 de tríceps, por exemplo, entende? Entendi. Que aí ele vai ter, de fato, ali um trabalho de tríceps um pouco a mais na semana. Né? E aí lá num treino distante ele vai colocar só braço, por exemplo, ele vai dar a ênfase maior no treino de braço. Que vai ser tríceps ou bíceps, entende? Eu não sei se é impressão minha, mas o treino de membro superior, bíceps e tríceps, é chato pra caramba de fazer. Sozinho. Cara, eu sozinho, eu gosto de treinar braço sozinho. Então eu prefiro treinar braço sozinho. Eu não consigo colocar, por exemplo, às vezes não gosto, né, eu também, de colocar peito e tríceps. Eu não gosto. Não dá. Eu prefiro só o peito, que aí eu dou o máximo. Eu faço ali só peito com suas variações e tal. Dorsal também só com suas variações e deixo especificamente para tríceps sozinho, braço sozinho. Né? Mas para alguns alunos, por exemplo, vamos colocar ali, porque ele treina comigo só de segunda a sexta, normalmente no final de semana eu não dou aula. Então, para aproveitar a semana, eu aproveito mais os estímulos. Então eu coloco mais, digamos assim, as repetições de outros grupos musculares durante a semana no passamento de treino dele, para que ele possa ter mais aproveitamento de treino na semana comigo, né, presencial. Mas Rodrigo, mas eu treino sozinho no sábado, então a gente vai colocar um músculo isolado que está menos ausente na semana para treinar sozinho. Aí a gente manda a tabela de treino. Outra pergunta que é muito comum: abdominal e panturrilhas, é todo dia mesmo? Não. não é porque é como um músculo qualquer, né? A panturrilha, querendo ou não, existe, por exemplo, uma metodologia que as pessoas colocam durante uma semana, todos os dias treinando perna. Faz 2 dias pesado.
E aí no terceiro dia é mais leve e tal, até porque a questão tem as preservações articulares, né, entendi, e tal, isso acaba lesionando, entendeu? Então, por mais que tu tente dar uma intensidade no terceiro dia, tu não vai conseguir, isso acaba lesionando. Então, a gente sempre trabalha com a prevenção, que de fato tem com a ação ativa ali para lesionar o cara, para querer buscar aquela hipertrofia. O abdômen ele pode ser feito a cada 2 dias, como outro grupo qualquer, muscular como peito, braço, ombro, perna pode ser a cada 2 dias. Mas todo dia é ruim, né? Todo dia é ruim, né? Até porque não, tipo assim, tu pode levar uma questão muito de hipertrofia e enfraquecimento abdominal, se tu faz todos os dias, né? O músculo do abdômen ele precisa de descanso como outro qualquer. Entende? Assim também na panturrilha, que você movimenta todos os dias, né? Apesar de ser de fibras diferentes, né? Que a gente chama já fibras lisas, fibras brancas e tudo mais e tal. Mas eles precisam de descanso de vascularização como outro músculo qualquer. Então, panturrilha, tu pode fazer dia sim, dia não, entendeu? Variando a intensidade. Vamos fazer numa segunda-feira alta intensidade, descansa terça-feira, na quarta-feira mais leve, e aí na sexta-feira, punk de novo, entendeu? Sabe? Mas existem vários métodos de treinamento de panturrilha. E uma outra coisa, uso de strap e uso de cinto de suporte lombar. O que tu achas que isso é realmente importante ou depende de quem está fazendo o exercício e até do próprio exercício que ele está fazendo? Não é importante porque às vezes, por exemplo, tem aluno que não consegue chegar numa capacidade de intensidade tão máxima assim a ponto de precisar usar um strap, né? Às vezes ele tem um desconforto na mão mesmo, né? Uma fraqueza, querendo ou não, né? De punho, onde ele não consegue ter uma boa resistência, então o strap acaba sendo auxiliar, né? E a questão das cintas é uma questão também mais para alta performance, quando o cara pega muita carga, né? Porque eu tô te perguntando isso, porque a gente que vive dentro da academia todo dia, o strap, principalmente, virou um acessório, artigo, né? Um acessório. Um acessório fundamental, dizer que você chegou na academia, você tem que estar com o strap na mão, com a joelheira e com uma cinta de suporte, lombar. A cinta de suporte, ela, de uma forma, te impede de conseguir a autonomia funcional que você precisa, principalmente para os exercícios complexos. Então eu vejo gente muito forte, sabe? Com glúteos fortes, quadríceps, paravertebrais. Você olha para o cara e diz assim, esse cara não precisa disso. Sim. E ele não está levantando 250 quilos no agachamento. Ele está ali com 70, com 80, você está fazendo um treino legal, mas ele coloca aquele cinto, e aquele cinto impede que ele respire direito, impede que ele use a musculatura abdominal, inclusive como um dos estabilizadores antigravitacionais. Então, por isso que eu te perguntei, porque eu já algumas vezes tomei a liberdade, estando lá, de dizer, olha, tira esse cinto, você não precisa dele. Não, mas você tira só para você sentir. O cara tirou e disse assim, opa, poxa, ficou melhor, eu disse, tá vendo? Então, existe essa mística de dizer que o cinto é imprescindível, porque se eu vou ter hernia de disco, esqueçam isso, tá? O que evita desgaste é fortalecimento. A prevenção da hernia de disco, de fato, é o fortalecimento dos redores lombares, né? De coluna. Então, quando você coloca a cinta, você acaba gerando uma insuficiência, entendeu, de condicionamento no core, né? Abdominal e principalmente na lombar. Então, o que de fato a gente precisa fazer é fazer o fortalecimento do quadrante, entendeu? Por complexo, sem a cinta, né? Para que de fato o teu corpo se condicione sobre a carga, entendeu? A gravidade ali que você faz sobre a carga em cima de você é o que vai te dissipar a energia e condicionamento para os músculos, né? Absorver aquela energia de forma correta e te condicionar de forma com força, né? E estabilidade. Quando você coloca a cinta, tu acaba gerando uma insuficiência e um desligamento, né? De informações de músculo, entendeu? Que são propulsoras incapacitacionais para gerar o condicionamento para essas regiões. Né? Então, assim, se o cara ele tem uma alta performance, ele pega muito peso, tudo bem, entende? Mas é um cara que vai carregar 200 quilos no agachamento. É o cara que vai puxar no leg ali 500 quilos. O cara vê... Só que até lá, ele não estava de cinta. Isso aí, não, o cara vê o Derek usando, vê o Ronnie Coleman usando, e acha que tem que usar em qualquer situação. A gente que trabalha nessa área, tem muito a ver com ortopedia, claro, isso. A gente sabe, por exemplo, que a melhor joelheira é a joelha de compressão elástica. Sim. Porque ela só faz compressão. Ela não estabiliza nada. Ela só comprime o teu joelho para te dar uma sensação de força. É mais ou menos para isso. Não é de estabilização. É de força. Entendeu? Assim como a cinta, só vai te dar uma sensação de força. Ela não vai estabilizar nada. Inclusive vai te prejudicar em relação ao ritmo respiratório, tudo aquilo que você precisa, principalmente no agachamento. Bom, mas indo para o lado do agachamento, que eu acho que é uma coisa muito importante. Quem que pode, ou que nível físico te autoriza a partir para o agachamento livre?
Como é que você, vamos dizer que você pegou alguém que está sendo iniciado por ti, fez a evolução dentro da cadeia cinética aberta, estabilizou, trabalhou os músculos antigravitacionais e vai agora para os exercícios complexos, como o agachamento, como o leg press. Como é que funciona isso para ti? Como é que tu trabalhas isso? Começa com máquina, começa sem peso, faz um treino primeiro de isometria, de pliometria, para depois ir para carga. Como é que tu manipulas isso? Porque nos meus protocolos é a última fase que eu coloco, é o exercício complexo. Sim. E eu espero a estabilização primeiro desses grupos do core, para depois levar o cara para o complexo, porque a gente sabe que isso é o extremo de execução, né? É daquele cara que tem uma consciência corporal absurda, e ele vai agachar Sim. livre e do jeito certo. Se você filmar pessoas agachando, você vê todo tipo de agachamento, né? Os cortes que eu tenho colocado agora ensinando exatamente a pessoa a ter consciência no agachamento livre, né? E aprendendo a agachar de forma correta. Existe um preparo para o agachamento, né? O agachamento livre, ele vai ser um dos últimos exercícios que o praticante inicial ele vai fazer. Perfeito. Né? Ele não pode começar para o agachamento livre direto. Primeiro porque precisa preparar a mobilidade dele, né? O primeiro passo que eu tenho com meus alunos, né, e tive com os meus alunos que são iniciantes de musculação que querem fazer agachamento livre, a gente primeiro precisa buscar mobilidade. Vamos fazer o seguinte, a gente vai buscar amplitude primeiro de agachamento livre sozinho, só teu peso corporal. Vamos buscar essa mobilidade, né, de quadril, soltar tudo isso, ver a tua questão de mobilidade, até onde tu vai sozinho. E aí, a partir do momento, a gente vai soltando isso. Depois que você ganha essa mobilidade, a gente vai fazer esse fortalecimento numa máquina. Pode ser no V-Squat, pode ser até ali no Smith, né? Onde eu vou trabalhar uma amplitude mínima, entendeu? Para que eu possa condicionar primeiro o quadril, as pernas, deixar ele mais fortalecido e ao mesmo tempo eu vou buscando amplitude com o passar da semana. Eu falei, agora tu já consegue descer bem, já consegue agachar bem com uma sobrecarga nas costas, já tem mobilidade. Agora tu vai controlar essa carga sozinho no livre. Isso depois de 6 semanas, ou até mês, 2, 3 meses, depois que ele for iniciante. Que ele já tiver toda essa habilidade de dominar, entendeu? Essas variáveis que a gente coloca, né, no pré-trabalho dele. No leg vai fortalecer, no V-Squat vai fortalecer, no Smith vai fortalecer, entendeu? Então, o princípio ativo mesmo do trabalho para ir para o agachamento é ele ter habilidade e conseguir ter uma boa amplitude. A habilidade, de fato, é a amplitude, né? E aí, quando a gente parte para o agachamento, a gente coloca uma carga leve para que ele possa ter o domínio da transferência, né? Dessa carga, sobrecarga em cima dele, pelo quadril, e ele consiga trabalhar com mobilidade. Dominou? Então, agora a gente vai dominar só com a sobrecarga. Entende? Dessa forma que eu trabalho com ele. Pô, Rodrigo, eu vou te dizer um negócio, é muito bom te ouvir. É muito bom, eu acho que todo mundo que está ouvindo a gente, que vai ouvir, porque isso vai ficar disponível nas plataformas e tudo para todo mundo, acho que é imperdível ter um pouquinho dessa ciência que existe por trás dessa prática esportiva, dessa prática física específica que é a musculação. Parece simples, mas não é. Não é. É por isso que não é só chegar na academia, entregar o papel e dizer assim, ó, faz assim, vai lá e te vira. Não dá para ser. Não dá pra né? ser. E a gente que vive dentro de academia, que entende um pouquinho disso, fica horrorizado, às vezes, de olhar para o lado. Assim. A gente olha para o lado, vê cada coisa. A gente agora há pouco estava falando, por exemplo, ali da questão da liberdade que a internet traz para a gente informação. Por um lado, acaba atrapalhando também, porque muita gente que está iniciando a musculação só vê as referências atléticas, né, e quem já está trabalhando isso há muito tempo. Aí o cara copia lá o treino da internet, do atleta de alta performance, do atleta campeão e tal, e o cara vai para musculação sem ele nem ter passado pelos princípios básicos, né, que é a base do treinamento, né? Que é aprender a agachar, aprender a executar, contrair, ter consciência corporal, entendeu? Ter mobilidade. Aí ele já vem cheio de informação boa, achando que o exercício é o melhor que tem, só que ele é melhor para aquele cara, por exemplo, que está buscando melhorar a estética dele, porque tudo antes ele já fez. Né? Quer carregar peso pra caramba, entendeu? Treinar de forma mais intensa, consciente, tudo mais, para depois ele fazer detalhamento. Que hoje em dia existe, por exemplo, técnicas de detalhamento que a gente fala, né? Que são variações de ângulos, variação de posição de polia, variação de puxada e tal, que vão trabalhar uma ênfase pequena de um grupo muscular e tal, que a gente consegue ativar através dessa consciência corporal, então dessa técnica de exercício. Só que o principal ativo mesmo é o treinamento básico, né? Você aprender a base de tudo mesmo, entendeu? Que é aprender a contrair, aprender a relaxar, aprender de fato a sobrecarregar o peso. E aí estão pedindo aqui, vamos para o assunto do momento. A gente estava falando de fisiculturismo, então vamos lá para o Mr. Olímpia. Existiu agora e existe ainda uma briga muito grande em relação a quem errou, se realmente é errado, ou se existe um exagero de cobrança, um exagero da forma como se está enxergando as coisas. Eu particularmente acho que tem muita gente querendo saber o que não sabe. E aí começa a ter muita opinião que não tem conexão. E aí você pega pessoas que têm um histórico
dentro da modalidade, fazendo isso há muitos anos, como o D'Amato, o pessoal lá que trabalha com isso todo dia, que já faz isso há muito tempo. E aí você vê o especialista de internet entrar e dizer assim, não, tá tudo errado, tem que mudar isso, mudar aquilo e tal. De sofá, né? Então a pergunta que eu vou te fazer, que foi a que mais me fizeram, é assim, não quero que tu claro, a gente não vai pedir que você se compare a nenhum deles, mas o que você, Rodrigo Barbosa, como competidor que você foi, o que você faria de diferente daquilo que foi feito, por exemplo, com o Ramon? O que explica aquela sudorese excessiva, o que explicou aquele desempenho ruim dele na fase classificatória. Depois ele se recupera, a gente vê que ele se recupera. Mas durante a fase mais importante ele pareceu, e aí eu acho que é muito mais mental do que físico, muito pressionado. Para um cara que começou praticamente do fisiculturismo há o quê? 3 anos? Se a gente for ver o destaque dele, o crescimento é muito meteórico, né? Sim. Isso atrapalha muito, que tem muita cobrança. Mas o que tu farias de diferente para chegar você, atleta como você é, numa condição um pouco melhor, se é que realmente dava para ser melhor? Assim, a gente analisa e dá crédito, por exemplo, à grande evolução que o Ramon teve. Isso é imprescindível, por exemplo. Ele teve uma evolução muito grande, né? Ele tem uma genética muito boa, né? O tempo de treino que ele tem, de entrega que ele tem para a evolução que ele apresentou hoje é muito grande, né? É espetacular, né? É surpreendente. Na questão, por exemplo, do Mr. Olímpia, na finalização dele, a gente tem que analisar o cenário que de fato que levou a fazer aquilo. A gente não consegue julgar, por exemplo, se foi preparação. Acredito que não. Houve um erro de finalização, isso é fato, entende? Então a gente tem que ver se de fato o Ramon estava bem, por exemplo, para consumir aqueles alimentos que foram geridos, né? Se de fato era importante ele fazer a ingestão daqueles alimentos, né? Só que a gente não sabe o que foi feito. Então só supondo que ele comeu muito açúcar, supondo que a gordura acabou demais, mas ninguém sabe de fato o que aconteceu, só ele sabe lá. Né? Então eu, no meu ponto de vista, por exemplo, como treinador e preparador, a gente coloca alimentos específicos que funcionam, entende? Então a gente não pode arriscar uma estratégia em cima do momento ápio, entendeu? Eu nunca arrisco, por exemplo, vamos testar isso aqui porque eu acho que vai dar bom. Não existe isso, a gente não pode arriscar. Teste, né? Não tem, o teste foi feito antes, semanas antes, entende? Então se a gente fazer o que sempre faz, que funciona, vai dar certo. O que a gente pode fazer é o quê? É minuciosar, por exemplo, ser um pouco mais cauteloso com as prevenções de não dar errado, entendeu? E talvez colocar um pouquinho mais de substância, de questão da diurética e tudo mais, então um pouquinho mais de alimento, entende? Que acredito que foi feito isso. A gente só não sabe o que de fato foi feito. Mas o ponto falho que teve ali é que teve um erro de finalização. Ninguém se sabe se faltou tirar mais água, se faltou colocar um pouco mais de diurético, se faltou de fato ele beber menos água, de certa forma, né? Ou comer mais. Como a gente viu depois, logo depois ele ficou melhor, mas o que foi feito para ele ficar melhor depois, entendeu? Será que o cara colocou um pouco mais de sódio, então encheu um pouco mais de carboidrato limpo, então apertou um pouco mais a diurese, né? Não foi dito ainda, né? Eu tive um amigo fisiculturista que competiu no Olímpia também, e ele conta, o Daniel Guedes. Sim. O Daniel conta que no momento em que ele estava no auge também, ou que ele achou que ia ter o melhor desempenho, ele teve um erro de programação por conta das pessoas que o auxiliavam na época, e ele não subiu ao palco da melhor forma possível. E Acontece. aí ele não teve uma classificação boa, e aí no dia seguinte, quando ele carbou e fez todo o processo, ele andava nas ruas e as pessoas diziam, meu Deus do céu, ele estava muito melhor depois, o cara tá muito mais cheio. Assim? Ou seja, você só atingiu a tua melhor forma até de apresentação depois que a competição passou. Sim. Isso é um erro de cálculo, né? Isso é um erro de cálculo, até porque também são questões individuais também. Tem gente, por exemplo, que leva tempo para a resposta, entende? Para de fato fazer esse abastecimento glicêmico, por exemplo, esse carboidrato ele entrar mais rápido na célula, entendeu? Te deixar ali com mais, digamos assim, absorção de nutrientes glicogênio e te dar aquele pump, né? Tem gente que é um pouco mais tardio, né? No caso dele foi o que aconteceu com ele, foi muito tardio, entende? Então tem uma questão também estratégica que é muito importante a gente saber manipular na hora de fazer o carb-up, na hora de fazer a reposição de sódio também, que a gente chama de bomba de sódio no momento certo, né? Às vezes a gente colocar muito tardio, por exemplo, passou o tempo, entende? Pode ser que aconteceu que não fizeram, por exemplo, com o Ramon, talvez não fizeram a estratégia de fato para ele estar bem naquele momento e foram fazer para depois, né? Para buscar depois, né? Então, se a gente analisar o cenário que houve de fato uma falha, a gente não sabe qual foi essa falha que houve ali, né? O que eu faria sempre funciona. Vamos colocar ali a questão de bomba de sódio. Faz o que funciona. Faz aquilo que você usa sempre que dá certo, entende? E não muda nada. Exatamente. Se bem que hoje em dia a gente vê aí a crítica maior que está tendo sobre o Aceto, por exemplo, que é o preparador dele, é porque foram 2 erros consecutivos, né? O erro tanto no Ohio quanto agora no Olímpia, entende? E aí é que estão por terra, por exemplo, querendo trocar
Pode ser que sim, pode ser que não, entendeu? Então, de fato, faz o que funciona, não testa mais, entende? Então testa antes. Eu lembro, por exemplo, de um vídeo que existe na internet do Coleman contando como foi a história dele dentro do Mr. Olímpia desde que ele competiu pela primeira vez, em que ele chegou em 38º, em 33º, 18º, e ele dizendo, quando eu cheguei em 38º, eu não reclamei, eu só entendi que eu precisava melhorar. E cheguei em 23º, eu não reclamei, eu só entendi que eu precisava melhorar. E assim eu fui, até o Galgão entrar no top 4 e virar campeão. E depois que eu virei campeão, foi só manter. Essa consciência tem que ter também, é um trabalho a longo prazo, né? Nada acontece do dia para a noite, e o Ramon, que a gente tanto fala, começou um dia desse. Eu já ia te comentar isso, eu acho cedo ainda. Paciência, claro. Eu acho precoce ainda essa cobrança de que ele seja campeão quanto antes, sabe? De fato, ele tem pouco tempo de preparo comparado com os outros atletas, por exemplo, que já estão 7 anos. O Chris Buster, por exemplo, que é o atual campeão, são 7, 8 anos de competição, são 6 anos consecutivos sendo campeão. Mas demorou. Entende? Demorou bastante. Exatamente isso. Logo com a Classic, ele começou, eu acho que teve uns 3 campeões antes, né, dele, e logo ele acho que deve ser o 5º campeão, acho que na categoria. E depois reinou. Entende? Então o Ramon tá na sua quarta competição na Olímpia, entende? É muito cedo para cobrar essa vitória dele, sabe? Eu acho que ele chegou muito rápido no top 2, e aí a cobrança veio de um jeito que não Só que normal. tem que analisar que, tipo assim, a mesma coisa, se fosse competir com o Ronnie Coleman da vida, era impossível, entende? Então vai levar tempo pro cara chegar lá naquele nível que ele já tá, o Chris Buster, por exemplo, já tá há muitos anos de evolução, por exemplo, onde o cara tá alcançando ele ainda. Ele só é o próximo, não é que ele alcançou ainda, entendeu? Ele só é o próximo cara que pode... isso funciona muito assim. Você tem que respeitar os momentos. Exatamente. Esse era o momento do Sebum. E o próximo momento pode ser dele. É muito cedo, entendeu? Isso que a gente vai ver. Só que assim, né, aqui está acontecendo essa crença limitante muito grande que ele deveria ser campeão, tem que ser campeão em cima do cara, pelo fato de ele ter evoluído muito. Mas a gente evoluiu realmente bastante, mas não o suficiente para ganhar do cara. É típico de quem não conhece o fisiculturismo. A gente que é do meio, nossos amigos, a gente trabalha ali, comenta entre si e tal, a gente fala, não tem chance ainda. Tá muito bem e tudo mais. Tem alguns comentários que eu faço assim por mim, eu falei, não, hoje não é dela. Hoje essa menina dele. A pessoa, tu acha, tudo mais, tá? Eu não falo mais nada. Aí quando eu vejo, tá aí, eu não falei? Eu falei, mano, são 14 anos preparando atleta, sabendo que vai ser campeão, tu acha que tu começou 2 anos agora, tu tá preparando gente, tu vai saber o que tá acontecendo. Mas eu achei que foi. Você achou, mas eu sei que... Né? Eu sei que não é. Entende? Porque a gente já tem experiência de fato, entendeu? Quando a gente olha, que nem da Isa e a Franciele, né? Que eu comentei com um amigo meu, eu falei, eu acho que não deu não, tá, né? Eu peguei, brinquei, assim, eu nem reparei ainda. Eu só fresquei contigo. Foi campeão. Eu nem quis dizer pra ele, eu te falei, porque eu já tava certo. Eu não precisava jogar na cara dele lá que eu tava certo. Entendeu? Até porque ele prepara também atletas e tudo mais, tá muito bom. Né? Que é meu amigo Caio Rocha, tem fazendo esse trabalho. Ele hoje tá com 4 atletas profissionais, eu acho, no cartel dele. Né? Tem conquistado bastante resultados positivos, né? E tá sendo surpreendente. Então, o orgulho dele hoje em dia. Brigão, nosso tempo tá acabando. É como eu te falei, é rápido. A gente pensa que a gente no começo tá meio vacilante, mas quando a gente vê, acabou. Você diz, meu Deus, é 1 hora já. Já foi. Então, assim, tu sabe que eu vou te trazer outras vezes. E quando eu te trouxer a próxima, eu vou te pedir o favor, que eu acho importantíssimo, da gente trazer alguns dos teus atletas, pessoas também disso, para a gente ter essa conversa agora, não mais como com o coach, mas com o atleta em si, para ele contar o que é, como é que é o relacionamento, como é que funciona essas alternâncias de dia, de humor, de vontade de treinar, coisas que são o preparador tem que ter essa entrega pro atleta, entendeu? Porque de fato a gente trabalha com um sonho, teoricamente, entende? O atleta ele tem um sonho de ser campeão, trabalhar aquela imagem dele, todo o investimento na carreira, que não dele, tanto como para um reflexo profissional do que ele trabalha, então como um reflexo de ser atleta, né? Eu já trabalhei com um cara que já quis ser atleta profissional e tudo mais, o sonho dele, então abraçar o sonho dele, fazer tudo passo a passo de fazer isso alcançar. Chegou lá, Carol é um exemplo disso. Sim. Né? Ela falou, amiga, meu sonho e tal, eu falo, amiga, não te julgo e tudo mais e tal. A abdicação que tu tem, a entrega que tu tem, é isso, vai em busca dele, eu vou fazer o possível para te entregar o meu melhor para que a gente consiga conquistar tudo juntos. Fomos lá, conquistamos o Procard, conquistamos a vaga pro Olímpia, fomos campeão na Romênia, fomos para Portugal e tudo mais. Então eu sempre tive com ela, entendeu? Eu falei, minha amiga, tá aqui. Hoje já tá num outro história. E tu tava junto com ela? Tava sempre com ela. Desde 2018 a gente tava junto. Vocês chegaram a competir juntos no mesmo campeonato. Eu lembro disso. Nos dois, na Romênia, na Portugal. Vocês estavam juntos. A gente estava numa parceria unida ali, até porque eu também estava voltando a competir. E como eu virei atleta profissional, fui campeão na Romênia, campeão viral, ganhei meu Procard no ano seguinte. Nós fomos para Portugal para competir, minha primeira competição profissional. O meu primeiro debut, na verdade, foi no próprio Romênia mesmo, no dia seguinte. Eu acabei ficando no top 3, né, tendo uma boa aceitação, né, e um ano depois eu vim para Portugal.
Aí minha última competição profissional foi na Colômbia, no Na passado. Colômbia, tudo internacional. Hoje as competições são Então, assim, internacionais. mano, o pessoal tá perguntando aqui, como é que o pessoal faz para te achar? Qual é o telefone de contato, qual é a rede social, por onde deixa a mensagem? Porque, obviamente, agora vai ter uma galera em cima de ti, né? Querendo saber. O Fabiano Loyola mandou um abração pra você. Outro pra ele. O contato comercial é pela rede social, diretamente pela RB Excellence, né? Que é um Instagram comercial onde tem um catálogo dos meus atletas de trabalho. Como é que escreve? RB_Excellence. Excellence. É de excelência. 2 L's. Isso. X é em inglês. Excellence. Né? Excellence, e aí é onde tem um catálogo ali de alguns atletas que a gente trabalha, tem umas fotos ali, imagens do resultado. Tu fazes isso presencial e online também? Sim, de forma presencial. Isso. É porque tem alunos que só querem a consultoria online, né, para fazer a parte programativa, a parte modulativa, a questão de competição. Legal. Hoje a maioria dos meus atletas também são internacionais, que eu trabalho em consultoria. Né? Tem um consultório também que fica na Big Nutro, na José Lindoso, no Aleixo. No Aleixo. Lá eu atendo de forma presencial. Direitinho, né? Pessoal. Quem quiser ir direto lá, viu? Isso. Mas no caso é agendamento, tem que entrar em contato comigo pela rede social. Então de uma forma ou de outra tem que agendar. Tem que agendar, até porque a agenda normalmente ela é cheia. Graças a Deus. Mas isso é óbvio. E aí a gente tem que agendar por hora, né, na semana. Não foi à toa que tu teve aqui, cara. Se a gente te trazer, é o que eu falei, a gente se pauta muito naquilo que trazem pra gente. E existem, claro, como a gente fala disso também, performance e tal, as pessoas acabam indicando muito, olha, leva fulano, esse aqui é muito bom, ele foi meu professor, Diego falou, ele tentou entrar aqui online e não conseguiu, por algum motivo, deve estar, coitado, trabalhando como sempre. Sim, e agora é pai fresquinho, então tá lá cuidando do Eduardo, que teve aqui com a gente. O Diego foi meu aluno por muitos anos, a gente treinou junto em 2015, 16, 17, aí depois ficamos ausentes devido à rotina, depois voltou em 2018, aí ficamos até 2020. Então, alunos de décadas aí. E ele teve uma época de Sim, a gente sempre trabalhou em boa condição, dentro da rotina dele, que é exatamente o Diego, ele tinha muitas cirurgias, muitas entregas de plantões e tudo mais e tal, então a gente tinha que trabalhar com ele, sempre extraindo o máximo dele. Às vezes ele dizia assim, pô, monstro, eu não vou treinar hoje não, tô muito cansado. Ele falou, não, vem que a gente vai dar um treino de leve. A gente dá um jeito. Chegava lá, nada de leve. Ele, pô, monstro, ligar pro estreio melhor de mim, cara. Eu pensei que fosse fazer um treino de merda hoje, não acabei nem fazendo. Nunca vai ser. Mano, obrigado mais uma vez, obrigado mesmo. Você, porra, foi espetacular, principalmente pela aula que a gente levou de vários tópicos aqui. E por favor, se apronte, porque logo, logo a gente está te trazendo de volta. Sim, a gente quer entregar cada vez mais, né? Tem muita coisa para trabalhar, tem muita coisa para entregar de informação. Tinha que durar 4 horas, mas a gente não tem esse tempo. Mas a gente vai fazer ele em 4 partes, então, ou em 5 partes, quantas tiverem que fazer. Se a gente abordar cada conteúdo de cada área que a gente pode entregar, que a gente atua. Hoje está só nós dois, mas normalmente eu trago um formato que são 2 entrevistadores para entrevistar o real entrevistado. Então, por exemplo, o dia que a gente voltar, tu vai estar aqui desse lado, me ajudando a entrevistar um atleta teu, por exemplo. Bacana. Pode ser esse formato também, que é muito legal. Sim. Entendeu? Ótimo. Mano, obrigado mais uma vez. É um prazer. Aí, né, pessoal? Obrigado pela audiência de vocês mais uma vez. Eu vou tentar responder o máximo. O pessoal está aqui copiando de novo RB_Excellence. É isso aí. Só para confirmar com a galera que está aqui, tá? E quem quiser saber mais é só entrar em contato comigo. A Excellence Trainer. Eu recomendo para vocês. Quiser tá bom? A imagem obrigado aqui. Por tudo, obrigado mesmo. E até sábado que vem, às 11 horas. Provavelmente com o Dr. Adson Duarte, fisioterapeuta, chefe pelo Departamento de Fisioterapia do Amazonas Futebol Clube. Ou seja, quem acompanhou ontem a vitória lá do Amazonas contra o Avaí, aquela virada espetacular no final do jogo que deixou todo mundo maluco, o Adson, o cara que faz aqueles caras terem aquele rendimento tão alto, vai estar aqui com a gente para trazer muito de fisioterapia esportiva, que é o que ele faz. Ele é professor disso, professor da pós-graduação da Biocursos, então é um cara que tem muito conteúdo e que vai trazer muita coisa legal para a gente também. Então até sábado que vem, às 11 horas, espero por vocês. Forte abraço.